palavra piedade costuma, às vezes, causar uma certa reflexão, porque a gente também tem uma certa dificuldade de entender o que é piedade. E a piedade aqui está no sentido, pelo menos o que a gente pode entender, de compaixão. E, ou seja, você se condoer com a dor do outro, você observar a situação que o outro está, tentar se colocar no lugar dele, que é um dos princípios mais importantes, quando a gente olha o amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que fossem feito conosco, que é um mandamento não só do Evangelho segundo o Espiritismo, não é só da doutrina espírita, mas de praticamente todas as doutrinas do nosso planeta. Eu estou estudando um grupo chamado, um livro chamado Espiritismo e Religiões, por uma teologia pluralista. E a doutrina espírita é, por si mesma, uma doutrina plural, porque ela não exige, Kardec é muito coerente e bastante incisivo quando diz que o espiritismo não salva ninguém. Inclusive, até o conceito de salvação acaba sendo ressignificado, porque a salvação em si é o trabalho que nós temos, na verdade, tanto no mundo espiritual quanto no plano físico, é trabalho. E quanto mais você evolui, quanto mais você alcança um patamar elevado, você trabalha, você adquire mais responsabilidades. Então, acaba sendo, da nossa parte, muita responsabilidade também esse trabalho. E, dentre outras coisas, quando se fala de piedade, tem a ver com esse condoer. Os espíritos mais elevados se condoem conosco, mas eles respeitam uma lei que faz parte de todos nós, que se chama livre-arbítrio. É uma lei divina. E eles procuram ter muito respeito com relação a isso, porque é uma determinação divina. Eles não interferem nas nossas vidas. Eles orientam, eles trazem, dão todas as orientações possíveis, inspiram, fazem de tudo, mas não interferem no nosso livre-arbítrio. Sempre deixam a nós o mérito de seguir ou não as palavras do nosso amado Pai e, claro, as palavras do nosso amado Mestre. Então, voltando aqui ao texto em si. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Interessante que naquela outra tradução está mais se aproxima dos anjos. Porque, na verdade, é essa sensação de você sentir a dor do outro e ter vontade de ajudar é algo que realmente só pessoas que têm algum senso de humanidade podem ter. Infelizmente, muitos de nós ainda não desenvolvemos isso. E por isso que muitas vezes precisamos passar por algumas situações mais difíceis, exatamente para que a gente consiga desenvolver isso de maneira mais adequada. E é por isso que coloca também aqui que é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A caridade é também esse olhar o outro como irmão. É você conseguir entender que o outro é tão filho de Deus quanto você. E a caridade determina que não somente todos, não somente eu ou aquela pessoa que eu estou vendo, mas inclusive aquela pessoa que você mais odeia, aquela pessoa que você mais tem dificuldade, também é um filho de Deus e também merece piedade, merece caridade, merece um olhar de amparo, um olhar, não digo de pena, porque às vezes as pessoas associam a piedade à pena, mas essa ideia que a gente pode trazer um pouco mais elevada, que é a solidariedade. A solidariedade é algo que deveria nos permear o tempo todo, deveria ser algo a ser cultivado quase que em tempo integral. Mas a gente está aqui, estamos num planeta de provas e expiações exatamente para desenvolver essas habilidades, essas características do nosso senso de humanidade. E é por isso que o Miguel, que é o espírito que trouxe esse texto, diz o seguinte: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. E é importante lembrar que a doutrina espírita nos lembra que nós somos espíritos imortais, que nós passamos por uma pluralidade de existências,
E que se hoje estamos numa condição mais tranquila, financeiramente falando, ou uma vida bem mais confortável, futuramente podemos passar por uma situação mais difícil, para que a gente entenda o sofrimento daqueles que é outro problema. Mas, nesse caso, temos de levar em conta a nossa necessidade de abrir o nosso coração e fazer nem que seja uma prece para aquele que ora, para aquele que sofre, já que muitas vezes nós não temos condições de ajudar todo mundo. Se a gente for ajudar todo mundo, simplesmente a gente não age. Mas o que a gente puder fazer já é algo formidável, já faz parte da lei divina. Então, essa questão do sofrimento alheio, especialmente quando ele fala das misérias, já que estamos, especialmente num país como o nosso, que tem a maior desigualdade social do mundo, nós temos também que olhar para a estrutura da nossa sociedade, que ela pode ser mudada. Nós podemos ter uma sociedade menos injusta. Não é só questão de vontade política, é uma questão também de a gente observar o que a gente pode fazer. Se a gente tem um pouco mais de dinheiro, a gente tem condições de oferecer, de repente, um emprego ou um salário um pouco melhor. Se a gente não tem condições, a gente tem como conversar com o nosso irmão, ver se ele precisa de um prato de comida. O que a gente não pode é achar que simplesmente doar uma bolsa ou simplesmente ajudar uma pessoa financeiramente hoje ou amanhã, como se fosse uma espécie de esmola, é a solução. A solução é muito mais profunda. E a doutrina espírita, nesse ponto, acaba nos trazendo a necessidade de rever toda a ideia de sociedade que a gente tem. Não é significar que todos vamos ser ricos e pobres ao mesmo tempo, mas que não precisamos ter miséria, não precisamos que alguém passe fome, não precisamos que alguém passe sede. Isso tudo é possível de ser solucionado. E tudo depende também de a gente tentar criar maneiras de mudar essas situações. Não vamos tecer aqui quais seriam as soluções. Isso requer que nós sentemos, pensemos e negociemos, deixemos de lado bandeiras políticas, deixemos de lado as nossas arrogâncias de classe e entendamos que todos somos irmãos. A piedade também envolve isso. Você entender que um dia você estará no lugar do outro. Ou, se não estiver, talvez esteja em condições de ajudar o outro a superar essa própria dificuldade. E aí, continuando. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que estão em situação tão difícil que elas não enxergam outra coisa senão a vontade de morrer e de se matar. E nesses momentos em que muitas pessoas ficaram desempregadas e em situações cada vez mais difíceis por conta da doença ou por conta de, vamos ser bem sinceros, pessoas que se aproveitam da situação para se livrar de alguns problemas jogando as pessoas na sarjeta, a gente vê situações realmente bastante delicadas. E muitas vezes essas pessoas que nos chegam, seja pessoalmente, apesar da dificuldade do isolamento social, seja pelas redes sociais, quando a gente não tem mais o que fazer além de oração, a gente tem que procurar trazer um pouco de esperança e mostrar que é possível, que vai ser necessário, que é possível ter um mundo melhor. Mas esse mundo melhor depende também da nossa ação. Não vai cair nada do céu. E a doutrina espírita nos mostra isso a cada dia, quando coloca para nós que todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, quando a gente fala de esperança e resignação, é também o nosso papel ajudar emocionalmente esses irmãos que estão em desespero. Muitas vezes a gente não tem o dinheiro para dar, mas se a gente puder dar todo o esforço, todo o amparo, dar toda a forma para a pessoa se levantar, também já é uma forma de caridade, de piedade muito importante. E olha que não está sendo fácil para ninguém, porque afinal já são cerca de 100 dias, ou pouco mais de 100 dias em que nós estamos
sob uma situação delicada, que é a da Covid-19. Nossos contatos têm que ser o mínimo possível com aqueles com os quais muitas vezes nós amamos, por não estarem fazendo isolamento ou não poderem fazer isolamento. Mas o que pudermos fazer para também transmitir esse amparo emocional, vamos fazer. Porque, afinal, e dentre outras coisas, uma coisa que a gente pode falar é evitar também a transmissão de mensagens de ódio, mensagens que muitas vezes vão transmitir perturbação. É diferente de conscientização, que a conscientização é você entender, olha, não foi legal isso que você fez, olha, não é bem por aí que a banda toca, isso é normal, ter uma conversa civilizada. Mas o que a gente vê pelas redes sociais de linchamento, de colaboração de ódio, não é por aí. O pior assassino do mundo, o pior estuprador, a pior pessoa do mundo também é filho de Deus, e vai ter chance de superar esse caminho, vai ter chance de retornar à lei divina. E devemos nos lembrar que se estivéssemos na situação de uma pessoa também que está sendo linchada, porque afinal ninguém está livre de levantar um falso testemunho contra nós, devemos também pensar nisso. Então a piedade também envolve não realizar, não ir na onda, como se diz, de você tá todo mundo querendo bater em alguém, vamos todo mundo bater. Não é assim. E não é sentir pena de quem está se apanhando, mas de tentar conscientizar as pessoas de não fazerem o mesmo. Então, tudo envolve nossas ações, palavras e pensamentos. E esse processo que nós estamos passando aqui, por exemplo, aqui mesmo nas palavras do codificador em que nós estamos conversando com vocês, envolve também a nossa maneira de agir com qualquer pessoa. Lembremos-nos sempre, Kardec já falou que fora da caridade não há salvação. E uma das maneiras de se conseguir essa elevação espiritual está esse se condoer, esse se colocar no lugar do outro.